A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Mas antes nós vamos orar. Pai poderoso, Deus amoroso, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pela oportunidade maravilhosa de poder compartilhar a tua palavra, de poder, Pai, refletir na tua palavra. Que o teu Santo Espírito hoje venha nos falar. Pai, eu te peço, Deus, perdoa os nossos pecados e nos dá, Pai, um dia cheio da tua presença, um dia, Pai, com o teu direcionamento. Senhor, como nós precisamos ser dirigidos, direcionados por ti, como nós precisamos ouvir a tua voz maravilhosa. Senhor, ilumina o nosso caminho. Deus, vem, Senhor Deus, trazer paz para o nosso coração, libertação para as almas, para pessoas aqui que estão cativas no pecado. Senhor, que o teu Santo Espírito as transforme, traz, Senhor Deus, transformação de mente. Em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra venha nos impactar hoje e nos fazer, Pai, nos levar a um novo nível contigo. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha, Deus me deu aqui uma palavra, não é? Rompendo com um passado de dor. Nós vamos refletir lá em 1 Crônicas 4, versos 9 e 10, que diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: Com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Aqui, nessa passagem, nessa curta passagem, vem falar sobre Jabes. Nesse capítulo 4, o capítulo está falando sobre os descendentes de Judá. Judá era um dos príncipes de Israel. E Jabes era descendente aqui, não é, de Judá. Ele pertencia a essa família. Então, eles falaram de vários descendentes de Judá. Mas quando chega em Jabes, o autor aqui de 1 Crônicas, ele para tudo e ele menciona um feito lindo de Jabes. Jabes fez uma oração ousada para Deus. Jabes, ele teve um passado muito difícil. Quando ele nasceu, o parto dele foi muito difícil, foi muito doloroso. Então a mãe dele escolheu o nome Jabes porque significava dificuldade, significava angústia. Em angústia fui concebido, sabe? Os nomes antigamente, os nomes do povo de Deus, eles eram dados de acordo com os acontecimentos, de acordo com o que significava a criança. E ali foi tão difícil aquele parto que a mãe de Jabes, ela deu um nome difícil para Jabes. Então, os primeiros anos da vida de Jabes foi lembrando da aflição. Eu imagino que a família de Jabes ficava na cabeça dele. Olha, você causou muito sofrimento. Então, ele era estigmatizado. Ele tinha um rótulo. Você não deve dar para muita coisa. Não vai ser muito feliz, porque olha como você foi concebido, né? É isso que eu entendo aqui. E aí o que vai acontecer? O que eu queria refletir com você? Não é sobre o meu achismo não, tá? Isso aí a gente deixa pra lá. Mas eu quero refletir com o que a Bíblia realmente está dizendo aqui. Tá bem claro aqui. A oração ousada de Jabes. Jabes, ele foi a Deus e aí ele fez uma oração. Ele fala com Deus: Senhor, me abençoa, me traz expansão, me livra de males e dores. Lá no verso 10 ele diz: livra-me de males e dores. Ele tinha fé que Deus poderia livrá-lo das dores do passado, um passado difícil pelo qual ele foi concebido. Então ele orava a Deus e ele se preocupava com isso. Ele sabia que se Deus estivesse presente na vida dele, ele seria liberto de todo mal, de toda dor desnecessária. Só, sabe? Ele queria viver uma vida de alegria, mas não era só por viver alegre, ele queria estar na presença de Deus. Ele era uma pessoa que ele tinha muita fé. Tudo que ele pediu na oração dele não foi por ganância, mas foi por fé em Deus, foi por um propósito. Por isso que a Bíblia vai dizer: ele fez a oração e o Senhor o concedeu. Você está entendendo? Deus, ele olha a motivação do nosso coração. Muitas das vezes a gente pede tantas coisas para Deus, mas a motivação do nosso coração é amontoar. E às vezes nisso Deus olha para a gente e vê que a gente não está preparado para receber.
E às vezes é por isso que Deus não dá, ou porque realmente não é o tempo. Deus, ele quer nos dar um preparo, ele quer nos moldar, nos trabalhar, nos preparar para um tempo. E aí, voltando à vida de Jabes, ó, ele tinha fé que Deus poderia livrá-lo de dores do passado difícil, pelo qual ele foi dado seu nome, né? Isso nos ensina que nenhum passado pode determinar o nosso futuro, o nosso progresso, a nossa história. Nenhum passado difícil pode colocar rótulos em você. Se você agir como Jabes, tiver um posicionamento de fé, se você confiar no Senhor. Devemos ter fé em Deus e exercitar com a autoridade que o Senhor nos deu. Então, exerça a sua fé com autoridade e rejeite rótulos. De repente tem gente aí que diz, o seu passado, quem era você? E agora se diz um crente, uma crente em Jesus, você fazia isso, fazia, está no mar do esquecimento. Então, se você cometeu crime, se você cometeu torpezas, coisas erradas, você pediu perdão ao Senhor, o Senhor te perdoou, hoje você é um salvo em Cristo Jesus. Você não vive no rótulo passado. Rejeite isso pelo poder de Deus. Decida se posicionar e não aceitar palavras negativas em sua vida, sabe? Dizendo que você vai sofrer dor, que você vai ser não vai ter sucesso, que você não vai ter uma vida feliz, mas faça como Jabes. Fale para Deus, Senhor, perdoe os meus pecados anteriores, o meu passado difícil, Senhor, me perdoe e me conduz daqui para frente numa vida de bênção, de paz, de alegria, de me dar livramento, me livra das angústias da vida, sabe? Deus, ele é poderoso para perdoar pecados e corrigir veredas. Ele pode corrigir os teus caminhos. Ele pode escrever uma nova história para você. Então, Jabes, ele teve fé em Deus e Deus fez coisa linda na vida de Jabes, porque ele exercitou a sua fé. A gente não pode ter uma fé morta. A gente precisa exercitar a nossa fé, manifestar a nossa fé através da nossa fala, da nossa linguagem, da nossa palavra, das nossas atitudes, para que os milagres venham acontecer na nossa vida. Jabes orou a Deus e Deus o atendeu. Olha que coisa linda. Ore como Jabes, faça uma oração ousada e veja as respostas do Senhor na sua vida. Uma oração ousada é uma oração do coração. É você saber quem você é diante de Deus. É você saber que os rótulos que te colocaram no passado, eles ficaram lá no passado, porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque agora você decidiu crer em Deus, se posicionar e exercitar com a autoridade que vem do céu sobre a sua vida, a sua fé. Exercite a sua fé. Faça orações ousadas, faça orações poderosas, e isso vai ser possível à medida que a gente busca o Senhor. Nós fazemos orações ousadas. Vai ter gente que vai ficar olhando para você. Quem é ele? Quem é ela que está orando desse jeito? Não importa se as pessoas vão te julgar, se as pessoas vão te aceitar pelo jeito que você vai exercer a sua fé e vai orar a Deus. O importante é como Deus te vê. Rejeite os rótulos e viva uma vida abençoada diante do Senhor. Viva uma vida plena, viva uma vida com fé em Deus. Exercite a sua fé e viva uma vida poderosa no Senhor Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Não só com você, compartilha. Fica aí na paz de Jesus. Um abraço.